Aleluia, paz igreja, bom dia. Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus, paz para você que está em casa. E é muito bom estar aqui nessa manhã. Muito bom poder fazer. Pode baixar um pouquinho meu retorno aqui, Celso, tá? Muito bom fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Na presença do Senhor. E o culto é para o Senhor. O culto todo é para o Senhor. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. E a nossa vida também deve ser um culto ao Senhor. Tudo que fizermos, façamos para o Senhor. E se você está aqui hoje, você tenha certeza que você está aqui para adorar a Deus. Prestar culto a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não entramos aqui na casa do Pai para cultuar as nossas necessidades. Nós não entramos aqui na casa do Pai desesperados porque estamos precisando de um auxílio, de uma ajuda. Não, Deus já sabe. Deus sabe tudo o que você está passando. Você entra aqui para queimar. Você entra aqui para adorar. E quando você adora, quando você cultua o Senhor, Ele te dá a resposta. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Vou falar hoje sobre uma base fundamental. Eu acho que a igreja precisa voltar às suas origens. Acho que a igreja brasileira precisa voltar aos princípios, aos fundamentos da fé. E eu vou falar sobre oração hoje, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Estou na Almeida Corrigida Fiel. Isso. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Outra versão diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Aproximar do trono da graça. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso. Relacionamento, o que no tempo da lei não existia isso. Era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos para poder cultuar e oferecer sacrifício. Mas Jesus, Ele se fez o sacrifício por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus, não é? Imolado ali para que nós pudéssemos entrar na sala do trono, como os sacerdotes no passado entravam no tabernáculo, no santíssimo lugar. Hoje não. Hoje nós temos o privilégio de poder falar com Deus sem ser consumido. Nós podemos orar. E a oração, ela nos aproxima de Deus. Na pregação, Deus fala com a gente, mas na oração a gente fala com Deus, né? Então a oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz íntimos. Quando nós queremos conhecer alguém, quando nós queremos nos relacionar com alguém, o que a gente faz? A gente aproxima e conversa com esse alguém. A gente conversa. Então, quando nós oramos, nós estamos conhecendo Deus. Essa é o principal propósito da oração. Eu vou conhecer o meu Pai. Eu vou ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Eu vou, nesse momento, entender como o Pai pensa e vou abrir meu coração. Eu apresento o meu coração para Deus num relacionamento com Ele. Tem hora que a gente nem consegue orar e a gente não tem palavras, mas lá em Isaías 65 fala que antes da gente orar, o tempo da graça, a gente nem vai precisar, Ele já lê nosso coração. Infelizmente, nós oramos muito pouco. Oramos muito pouco.
Porque a gente se acha muito autossuficiente. E a oração tira de nós o controle. A oração, ela tira de nós o controle da vida. Porque no momento em que eu oro, eu vou entender que a vontade de Deus é maior do que a minha. Então eu vou ter que perder mais de mim. Eu vou perder de mim. E às vezes, né, a gente pega essa oração e com muito medo a gente reduz ela numa simples busca por uma coisa que nós queremos. Então a gente chega ali naquele lugar de oração e começa a pedir tudo aquilo que a gente quer. Não é errado, mas o verdadeiro propósito é muito mais profundo. A oração é um lugar de relacionamento, é um lugar de transformação, é um lugar de conhecer a Deus, é um lugar que, se Deus não muda a situação, Deus te muda. É um lugar onde você precisa entender que é segundo a vontade do Pai. E eu digo para vocês, é tempo de orar. É tempo de orar. A gente não fica vendo noticiários, eu vejo, né? Eu vejo porque eu gosto de ver como... E eu oro por aquelas situações. Mas é tempo, muito mais do que nunca, é necessário orar. A igreja orar. Porque a oração... Eu estava vendo um neurocientista falando que quando uma pessoa fala que vai orar, e que somente o ato dela ajoelhar, eles fizeram uma ressonância magnética. Então, quando a pessoa ajoelha, a parte frontal do cérebro acende. E essa parte frontal do cérebro, é o que os adolescentes não têm formado, né, ainda. A parte frontal do cérebro é o lugar da decisão. Então, o momento que você já ajoelha para orar, toda aquela área é ativada do seu cérebro. Então, você chega a uma conclusão. Quem decide orar não precisa tomar decisão, né? Porque a oração já decide por você. Deus já decide por você. E você vai ter aquele momento que você vai ter suas respostas. As respostas, mas nós precisamos apresentar todas as nossas causas em oração. Nós precisamos aprender a orar antes de tomar decisões. Tem pessoas que estão sofrendo hoje porque tomaram decisões ontem sem orar. Não entenderam que a vida de um cristão, a base da nossa vida é a oração. É um relacionamento com Deus. É ali aonde eu vou buscar de Deus a direção para aquilo que eu quero fazer. É ali aonde Deus vai me falar, olha, isso aqui não, você vai parar com isso, deixa que isso eu tomo conta. A igreja precisa voltar a orar. Nós precisamos voltar a ter relacionamento com Deus. Temos relacionamento com pastores, temos relacionamentos com os louvores, com as pregações, mas precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, Cristo no centro da nossa vida. Eu preciso subir, eu preciso estar com a visão espiritual aberta. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então a realidade nossa não é o que estamos vendo, mas a realidade nossa é quando nós fechamos os olhos. O mundo espiritual é que é a nossa realidade. Isso aqui é a sombra da nossa vivência. Nós somos seres espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Quando estamos encarnados, como estamos vivendo uma vida no corpo, nós estamos vivendo apenas um estágio da vida eterna que temos. A igreja precisa ser espiritual. Nós não estamos tratando aqui de assuntos carnais. Nós não estamos tratando aqui de carros, de casas. Isso é efêmero, isso vai passar. Caixão não tem gaveta. Mas o lugar da igreja é o lugar da alma, do espírito. O que vai ser de mim? A carne adoece, queridos. Deus cura? Cura. Eu creio que cura. Mas é necessário uma desculpa para a gente morrer. É necessário, vai chegar o nosso momento. Vai chegar o momento em que nós vamos mudar de estágio de vida, da vida.
E aí, o que você vai para apresentar para Deus? O que nós vamos, como cristãos, apresentar para Deus? Ah, Deus, eu comprei um carro na igreja. Ah, Deus, nada contra, queridos. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Dessa parte. Mas você tem que apresentar os seus tempos de oração. Tem gente querendo. Isso aí foi uma libertação que meu marido me purificou pela palavra. Eu ficava assim, eu sou doido para o arrebatamento chegar. Não tem ninguém aqui nessa igreja que tem mais desejo do arrebatamento do que eu. Mais desejo da vinda de Cristo, com arrebatamento ou sem arrebatamento. Não tem. Eu estava sedenta por isso, e o Júnior falou comigo, amor, você está pecando. Eu sei que a gente tem que ter esse desejo, mas você não pode deixar de experienciar Deus em você agora. E tem muita gente querendo ir para o céu, mas o céu já está em você. Porque Deus já mora em você. Você é um pedaço do céu na terra. Jesus falou, vós sois luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo, ele diz assim, morrer para mim é lucro. Mas se eu tenho ainda um trabalho em Cristo aqui, eu prefiro estar aqui nesse corpo de morte, mas levar o evangelho, fazer a obra e viver o que eu tenho para viver. Então nós temos que entender isso. É tempo de orar. É tempo de entender que estamos vivendo a graça. E na graça o Espírito Santo mora em nós. Então as batalhas pessoais nossa não é mais como no Velho Testamento. Lá em Daniel, quando Daniel vai orar, o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais resiste a ele. As batalhas eram externas. Era nos céus, nas regiões celestiais. Mas agora, na graça, as batalhas são internas. Porque o Espírito não está fora, está em nós. Então, quando tudo que o inimigo puder fazer para fazer você parar de orar, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer, porque a estratégia dele é, se você não ora, queridos, você é fraco. Então, eu paro você aqui. Eu distraio você da oração. Porque a carne milita contra o espírito, mas não é o meu espírito humano. A carne milita contra o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, sabia que a sua carne, quando Paulo fala assim, não faço tudo o que desejo, mas sim tudo aquilo que não quero. Pois a minha carne milita contra o espírito contra a carne. Ele não está falando do seu espírito humano. O espírito humano é fácil. Ele está falando que a carne está brigando contra o Espírito de Deus que habita dentro de você. O Espírito de Deus te orienta a fazer uma coisa. E a carne fala, eu não quero fazer isso. Que nós venhamos deixar o Espírito vencer. A Bíblia fala, resistir ao diabo, mas não resista ao Espírito de Deus. Não resista. Então existe um lugar que nos fortalece. Existe um lugar que nos dá discernimento. Existe um lugar que nos faz enxergar coisas que ninguém enxerga. Esse lugar é o lugar de oração. Existe um lugar de cura. Lá em Romanos 8, no versículo 26, diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vou explicar. Vou explicar uma vez eu fui ver uma pastora pregar e ela fez isso, eu ri demais, eu achei ótimo. Mas eu entendi o que é isso. Foi até a pastora Grenda me convidou para ir na igreja dela e a pastora Helena Tanuri estava pregando e ela falou isso lá. Estava eu e a pastora Shirley, né? Você vai orar. Aí você chega no seu quarto e fala assim, ai Deus, não aguento mais, me mata, acaba com a minha vida. É você orando.
Você não sabe como orar, amém? Tem gente que pede. Ainda bem que Deus não ouve. Ainda bem que tem o Espírito Santo entre você e Deus. Ou então você fala, Deus, acaba com isso logo. Acaba com essa pessoa, né? Você não sabe orar. Aí tá você, o Espírito Santo e Deus. Aí o Espírito Santo olha e... Senhor, não escuta ele não. Tá intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Senhor, aqui, Senhor, ela não quer morrer não. Ela quer uma vitória naquela área, Senhor. O Espírito começa a interceder para você, porque senão você faz bobagem. Então a melhor coisa que você faz, ora pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo me direciona aqui na minha oração, porque eu não sei orar como eu devo orar. Me direciona aqui. Então o Espírito Santo, ele intercede. Então quando você está orando, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele nos sonda. Ele nos conhece. E Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, a oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você está pedindo a Deus para tirar esse espinho na sua carne e Deus não vai tirar. Porque quando você está muito bem, você não ora. Quando você está muito bem, você não lembra de Deus. Então, Deus coloca um espinho na sua carne para você orar, para você aproximar de Deus, para que Ele cumpra o propósito dele na sua vida. Eu não estou pregando heresia. Paulo fala isso em 1 Coríntios 12. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim um espinho na carne. 3 vezes eu roguei. Rogo é uma oração já assim, já passa do clamor. Agora ele está rogando. Mas ele me diz, quer dizer, veio a resposta, não veio? Hein, igreja? Amém, igreja? Minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Porque tem gente que se Deus tira o espinho na carne, ensoberbece. Ensoberbece. Então a pessoa tem que viver com aquele espinho na carne, que era Paulo. Paulo, ele justifica. Eu não estou falando de mim, nem de ninguém aqui da igreja, tá, gente? Eu estou mostrando o apóstolo Paulo. Ele fala, e Deus me pôs um espinho na carne, um enviado de Satanás que vem esbofetear a minha cara todo dia para que eu não me ensoberbecesse. Para que eu não ensoberbecesse. Obrigada, Paulo. Pelas grandiosas revelações que eu tive. Uau. É muito forte. O que acontece com a gente é que nós precisamos confiar em Deus. Saber que Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque a gente tem um grave defeito de orar e criar expectativa na resposta como a gente quer que ela seja. Meu Deus. Deus tem direito nessa igreja, hein? Então a gente cria expectativa no como ela seja. Não, e hora que a gente ora sem fé, tem hora. A gente põe tempo para Deus responder. Mas, né, é uma coisa assim, Deus, se o Senhor não mudar minha vida em 15 dias, 7 semanas... E tem hora que a gente não tem fé para receber na hora, porque às vezes Deus está com a resposta na mão. E a gente fala assim, não, Senhor. Quer ver? Marta, Jesus chega lá no velório Velório não, já tinha sepultamento de Lázaro. Aí Marta chega e fala para Jesus assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui... Ele não estava lá não, gente? Ele não estava lá não? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala com ela assim, mas ele vai ressuscitar. Aí olha o que ela responde.
Não, eu sei que lá na vida eterna, no futuro, nós vamos ressuscitar. Jesus falou, Marta, eu estou aqui. Marta, eu estou aqui. Você precisa ter a revelação da minha presença na hora da sua oração. Eu estou aqui, eu posso mudar a sua situação agora. Não empurra o milagre para o futuro. Não empurra a resposta. Uau! Marta, eu estou aqui. Tenha a revelação da presença de Deus na hora da sua oração. Agora, esteja preparado para que Ele te diga não. Esteja preparado para que Ele fale assim, eu vou ressuscitar agora. Eu vou curar agora. Mas isso eu não vou te dar. Isso eu vou tirar de você. Ou isso você vai ter que sair, tirar. A misericórdia é um atributo de Deus. Então você tem que orar confiando na vontade dEle. Você tem que confiar que Deus é misericordioso. E que tudo que Ele fizer para você vai ser bom. A palavra de Deus diz assim, eu falo isso muito aqui na igreja. Mas é porque se a gente repete, eu já entendi. É porque ainda não revelou. Se vós, sendo maus, pais... Na terra, Jesus falou isso. Sabem dar boas dádivas a seus filhos. Quem aqui é pai? Ninguém vai, né? Jesus fala assim: se um filho te pedir pão, você não vai dar pedra? Vai? Não, não vai. Se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, imagina eu, que sou só bondade. Só que a gente tem que entender que misericórdia de Deus é dizer não também. Né, pastora Vanusa? Bispa Vanusa. Minha amiga de tantos anos. Então a gente entende assim aqui, ó, misericórdia de Deus é a mesma coisa do seu filho de 10 anos, 8 anos, pedir a faca de churrasco para partir o churrasco. Você vai dar? Por misericórdia não, é. Porque você não quer que ele arranque o dedinho. E às vezes, Deus, né, a gente sendo pai, porque eu estou fazendo esse paralelo, porque Jesus fez esse paralelo. A gente deixa o filho quebrar a cara só para ele aprender. Aí já é consequência. Nós precisamos praticar a oração. Porque a Bíblia fala que nós somos fracos. Naquele versículo anterior que eu orei, que eu preguei aqui. Vós estáis fracos porque não ora. Está com pouca percepção porque não ora. Então, Filipenses 4:6, para a gente praticar isso tudo apresente a Deus em oração. Coloca para mim, por favor, Filipenses 4:6. Tudo apresente a Deus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graça. Já ora e já agradece, porque isso é confiança. Então, seu filho está tendo problema, você está tendo uma enfermidade, você está passando por uma luta financeira, uma luta espiritual, ore, apresente tudo a Deus em oração, tudo em oração. Tem o seu tempo de oração. Na verdade, o tempo de oração do cristão é orar sem cessar. No espírito, Paulo fala, ore no espírito. Você está dirigindo, acontece, já sai de casa, já fala, Senhor, eu apresento essa saída minha, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, livra-me do mal. Amém, igreja? Outra coisa, perseverem na oração. Sejam, Mateus 7:7, Jesus fala para a gente. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Seja perseverante, porque tudo que vai acontecer tudo vai acontecer para você não orar. Vai dar sono,
Você vai ver um vídeo mais interessante. Alguém vai te ligar. Mas nós temos que ter uma vida de oração. Mas persevere, pedir e dá-se-vos-á. Você pediu, não recebeu? Então agora você busca. Buscar e encontrareis. Você buscou, não encontrou, bate que vai se abrir. É um processo. Vai orando. Mas sempre coloca aquela frase assim, igual Jesus no Getsemane. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu confio muito mais na tua vontade. Eu vi uma história de um pai que levou o filhinho no supermercado. Aí o filhinho ficou lá, de olho naqueles baleiros. Vocês não são da época do baleiro, gente? Só os acima de 30 anos aí, né? Nós, né? Baleiro, você rodava o baleiro assim, ó. Aquilo é uma televisão para nós. Aí o menino tava lá, olhando, olhando o pote de bala lá. Aí o dono do supermercado, o pai falou, ó, eu vou ali pegar outras coisas. O menino falou, vou ficar aqui. O rapazinho. Aí o pai chegou e falou assim, o dono do supermercado, você quer uma bala? Pode pegar. Ele, não, vou esperar meu pai. Não, pode pegar essa bala. Não, vou esperar meu pai. Não vou pegar, não. Vou esperar meu pai. Aí o pai chegou. Aí o dono do supermercado falou assim, que gracinha. Ele não pegou a bala sem o Senhor. Eu ofereci ele a bala, ele não pegou sem o Senhor. Aí o pai falou assim, filho, pode pegar. Ele falou, não, pai. Eu não vou pegar agora. Aí ele falou assim, mas por que, filho? Pode pegar. Não, pai, a sua mão é maior. Pega para mim porque a sua mão é maior. Ah, para. Deixa Deus pegar para você. Deixa Deus te dar. A mão dele é maior. Ele tem mais coisa para você. Ora crendo nisso. Ora crendo. Mateus 11, Marcos 11, 24. Então você tudo apresente em oração. Persevera na sua oração. E ore crendo. Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-los-ei. Ora crendo e saiba esperar o melhor momento, a melhor proposta. Porque acontece de você orar e o dono do supermercado te oferecer uma bala. Mas Deus quer te dar uma mãozada de bala. Então você tem que saber esperar. Amém? Outra coisa muito importante para esse tempo de agora. Muito importante. E eu vou dar um testemunho pessoal. Eu estava na sala da minha casa e falei, Senhor, eu vou orar pelo Brasil. Porque eu tenho um chamado, sempre tive esse chamado de orar pelas nações. E Deus sempre, a igreja aqui que me conhece sabe, sempre me deu sonhos. Antes de acontecer um evento numa nação, Deus me dá o sonho. Eu não fico na internet falando isso, porque é um ministério de intercessão. E Deus há muitos anos me falou do Brasil. Muitos anos atrás. E tudo que Deus mostrou, nós estamos vivendo agora. E um dia eu estava na sala da minha casa e eu tinha uma ideia de que batalha por território era só da igreja. Que a gente tinha que orar em conjunto com a igreja. Só que naquele dia o Senhor me levantou para orar e eu estava orando. Só que aí veio, né, a guerra da carne contra o espírito. Eu peguei e falei assim, Senhor, como eu sozinha vou orar? Como eu sozinha vou orar? E naquele momento, o Espírito de Deus ministrou a palavra que está lá em Tiago 5. Essa palavra que eu vou ministrar para vocês agora. Confessai as vossas culpas e aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração, essa palavra que o Espírito Santo falou comigo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A partir daquele dia, todos os dias, eu dobro o meu joelho pela nação brasileira. Não é porque eu sou justa melhor. Não tem isso. É porque eu sou justificada por Cristo. Você é justificado por Cristo. Nós sabemos que nós somos, né? É a justificação por meio do sangue de Jesus. Deus, quando olha para você, Ele não te vê, Ele vê Cristo. Ele vê o sacrifício de Cristo. Então, orem uns pelos outros.
Orem uns pelos outros. É necessário neste momento, mais do que nunca, a oração de intercessão pelos santos no mundo. Santos, gente, é quem foi santificado por Cristo. Não é porque é bonzinho, não é porque faz tudo certo, não. Porque uma pessoa, ninguém, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. É porque Cristo nos santificou. Agora é claro que eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que procurar viver uma vida que Cristo deseja que eu viva. Amém? Então o que nós temos que orar? Orar pela igreja. Orar por um irmão que está doente. Orar pelas pessoas que estão em necessidade. Olha que o dízimo que falou. Olha o que o dízimo falou, prestei atenção nisso. Quando eles ofertavam, eles recebiam de volta orações de gratidão. Toda vez que você abençoa uma pessoa, toda vez que aquela pessoa ora por você, aquela pessoa fala para você assim: obrigada, Senhor, abençoa. Toda vez que você dá uma cesta básica, toda vez que você visita um doente, quem está colhendo não é aquela pessoa, é você. Nós precisamos restaurar a oração da igreja. Orarmos uns pelos outros. Parar de julgar. Não vou orar não, deixa a pessoa. Orarmos uns pelos outros com amor, com alegria. A alegria da oração precisa ser restaurada. Ore pela nação brasileira. Ore pelos governantes. Mas pastor, eu não gosto, não tem problema. Não é a gente não ora porque gosta, a gente ora porque Deus mandou. A gente não perdoa uma pessoa porque a gente está sentindo que tem que perdoar. A gente perdoa. Deus. A pessoa não precisa nem arrepender e vir te pedir perdão. Se você está nesse nível aí ainda, é porque você não entendeu. A pessoa te magoou, te feriu, você não tem que esperar ela te pedir perdão para você perdoar, não. Já perdoa logo, porque se você não perdoar, não será perdoado. Então você já fala: meu Deus, perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa, Senhor. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo essa pessoa na minha vida. Eu libero esse perdão, porque eu libero perdão antes que a pessoa... Queridos, não precisa, porque eu já tenho o entendimento que o perdão é ordenança. Amém? Para fechar, eu quero fechar. A palavra que Deus me acordou anteontem. Apocalipse 8, versículo 4. E a fumaça do incenso... não, essa eu vou pôr no versículo 3. Não, vamos do 1, que eu quero fechar com chave de ouro. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O apóstolo João estava já lá no Kairós de Deus no céu, vendo tudo o que já vai acontecer. Que já aconteceu, mas que vai acontecer aqui na terra. Já aconteceu lá, mas vai acontecer aqui. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Agora que a maravilha acontece. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Tem um altar lá no céu, amém? E tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para pôr, lê comigo, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tem oração sua ali, hein? Você já orou? Não, pelo amor de Deus, gente. Olha onde está depositada a sua oração. No altar de ouro diante do trono. Tem depósito de oração seu lá? Será que hoje Deus decide pegar lá? Opa! Essa oração aqui feita em outubro do ano passado, chegou a hora. Pastora, mas está lá.
Mas e agora? Será que tem resposta? Apocalipse 5. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de... Gente, é fundamental orar. É fundamental orar. Olha para onde vai a sua oração. Para diante de Deus, como um incenso suave. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Uau! E o lançou sobre onde? Sobe como oração, mas desce como resposta. Sobe como oração. A terra movendo o céu. A terra movendo o céu. Eu oro aqui e o anjo tem que trabalhar lá. Minha oração incomoda Deus. Minha oração para Deus. Minha oração faz o céu trabalhar. Minha oração acende fogo no altar. Ora, canta lá, baixei. Aliás, move o fogo do altar. E ouve depois vozes. Deus responde falando com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através de mim, através de um sonho, através de um pensamento, através de uma pessoa que chegar para você, através de um livro, através de uma leitura bíblica. E ouve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Deixa eu explicar. Vozes, trovões, barulhada, calúnia, confusão, bagunça. Deus está mexendo. Relâmpagos, clarão, iluminando tudo. Isso é coisa de Deus. Esse rebuliço é de Deus. Deus está te tirando de um lugar e pondo em outro. Deus está confundindo as coisas só para responder a sua oração. Pastora, Deus não responde com terremoto. Ah, não? Paulo e Silas estavam na prisão. Era meia-noite. Ah, meu Deus. À meia-noite Paulo e Silas oravam e de repente sobreveio um grande terremoto. Deus faz terremoto só para te tirar de um lugar. E aqui a gente pode colocar em sentido figurativo. Sua vida virou de cabeça para baixo. Aconteceu alguma coisa. E você está aí, ó, sem entender. É Deus movendo tudo para responder aquela oração que você fez lá atrás. Oh Deus, se não for da sua vontade, arranca da minha vida. Orações perigosas, hein? Ótima, é dessas que eu gosto. Aí vem o furacão e arranca tudo. Aí vem o terremoto e balança tudo, te tira desse emprego, te troca de lugar, só para você e para o centro da vontade de Deus cumprir o propósito dele. Vamos orar? Ah não, agora você vai orar com alegria. Agora essa frase já mudou o sentido. Vamos orar? Eu preciso que você tenha esse desejo de orar. Hoje eu orei antes de vir para cá. Eu falei, Deus, eu não quero falar nada que não venha do Senhor. Nada. E ali eu senti o Espírito de Deus orando por mim. E eu falei, Deus, eu quero que essa palavra... Deus, eu não estou nem aí para revelação. Eu não estou nem aí, eu não quero pregar com pompa. Eu não quero pregar nada. Eu quero uma coisa só. Que essa palavra mude a vida das pessoas. Que todo mundo que ouvir essa palavra tenha desejo de orar, tenha desejo do Senhor, vontade de ficar perto. Entender, queridos, entender o propósito de Deus na nossa vida. Quero cantar a canção do Apocalipse. Nós vamos orar. Apresente tudo para Deus.
Mas depois nós vamos agradecer, amém? Então primeiro nós vamos orar, apresentando com orações e súplicas as nossas necessidades. Se Deus te tocar para ir para orar para alguém, vai lá e deixa Deus te usar. Mas agora, se é o casamento, se é o filho, se é o marido, se é uma doença, se é uma necessidade, você tem um pai que vai pegar a bala para você. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja ora. Eu sinto sua presença. Eu me sinto lá no velório de Lázaro agora, com o Senhor chegando e falando: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero que todos apresentem suas orações agora e falem: Senhor, eu estou pondo diante do trono do Senhor. Eu estou colocando a minha oração, a minha súplica, essa doença que tem me atormentado. Essa enfermidade física, emocional, essa depressão, esse vazio, essa tristeza. São as dívidas, Senhor. Eu preciso de um recurso financeiro. Eu preciso, Pai, apresentar o Senhor. Abra uma porta para mim. Senhor, eu preciso de um desembaraço. Eu errei, eu fiz coisas erradas lá atrás e me comprometi. Agora eu preciso que o Senhor me ajude desembaraçando isso na minha vida, esse embaraço que entrou. Eu não sei, é individual e pessoal a sua oração. Vai apresentando para Ele. Fala para Ele: Senhor, é meu filho que está nas drogas. É minha filha que está doente. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu jejue? O Senhor quer que eu faça um propósito de oração? Me responde, Paizinho, me responde. Eu sei que o Senhor está respondendo. Eu sei que as orações são misturadas ao incenso e ao fogo e chega diante de Ti, Senhor. Senhor, eu te apresento o meu casamento, essa situação que entrou dentro do meu lar. Essa situação, Senhor, que tem atormentado, que tem atrapalhado. Mas eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem poder de mudar essa história. Eu te apresento a nossa igreja, eu te apresento o meu ministério, Senhor. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu creio, Pai, que o Senhor tem poder. Eu creio, eu oro crendo que vos será concedido. Apresento, Senhor, o Brasil, a situação do nosso país. Eu creio que o Senhor vai avivar a igreja. O Senhor tem seus projetos, o Senhor tem seus sonhos, o Senhor tem seus propósitos para essa nação. Abençoa o presidente do Brasil, abençoa o atual governo do Brasil. Nós não estamos aqui para fazer resistência, mas nós estamos aqui para abençoar as políticas públicas brasileiras. Abençoa o meu patrão, a empresa que eu trabalho, a minha família, a minha igreja. Eu te apresento diante do Teu altar, Senhor. Diante do Teu altar as minhas súplicas. Faça conforme o Teu querer. Responda-me, seja com terremoto. Responda-me, Senhor, seja com fogo do céu, seja com o que for. Mas eu confio que a sua resposta é melhor do que a minha. Eu confio num Pai misericordioso. Eu confio num Pai de amor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua graça. Eu não tenho medo de morrer com a Sua resposta. Eu vou louvar essa canção. E eu quero que você contemple o trono. Se você quiser sentar, pode sentar. Fica à vontade. Deus é Espírito, onde há o Espírito de Deus há liberdade. Mas eu vou cantar para que você contemple a sua oração diante do trono de Deus.
pegando fogo. Aleluia. Aleluia. Achegue-se com confiança ao trono da graça agora. Apresente para Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Adora, igreja, e contempla um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Sua oração está nesse lugar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Baixei um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode adorar agora? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor. Escute isso. Estás vestido de arco-íris, ó, sons de trovão, luz, e é por você, é pela sua oração. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luz e relâmpagos. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus não
perdeu o controle de nada. Ele tirou o controle da sua mão. Deus está curando neste lugar. Deus está mexendo coisas por sua causa. Deus está me falando aqui, filha, estou pegando orações antigas e respondendo hoje. Tem depósito de oração que eu estou respondendo agora. Mas tem oração também que eu estou respondendo agora. Acaso a minha mão encurtou? Acaso a minha mão encurtou para que não possa salvar? Há uma presença nesse lugar. Há uma presença nesse lugar. Vou chamar o pastor aqui. Há uma presença nesse lugar. É o velório de Lázaro, mas Jesus está presente aqui. Talvez você já enterrou, já fede, está morto, mas Jesus está presente. Tem milagre onde Jesus está presente. Tem milagre, tem poder, tem graça, tem cura, tem restauração, tem vida, vida de Deus. Santo, 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 santo. Filha, eu estou curando neste lugar. Filha, eu estou restaurando neste lugar. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, ó pequena igreja, porque a minha igreja eu guardo. A minha igreja. Ora, baixere cantaraias. Ora, igreja. Ora, apresente tudo em oração, labaixei. Porque sou eu o Deus que leva a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Louvado seja o nome do Senhor.